E no Dani Alves eu incluo, se a gente puder somar a polêmica Daniel Alves, a não utilização dos uniformes pela seleção, pela CBF, o boicote e tal na Olimpíada, que ele também se posicionou sem falar nada, fez um post que não quer dizer nada. E acha que tá certo. Muitas vezes, quase aliás, 1 milhão de curtidas, uma postagem que não quer dizer tá nada. certo, Eu fiquei lendo lá, não entendi. Clássicos. Enfim, Daniel. o momento que vive este grande lateral. Como o TB, evidentemente, é desnecessário, a gente já vai falar, você já deu o spoiler o uniforme. sobre a do uniforme, gente. Eu sei que é uma questão menor, às vezes é a imprensa da bola, mas, de novo, é uma questão de respeito. E acho que a resposta dele também foi infeliz, a declaração do Fratos e de quem, como nós, e sobretudo outros atletas, e não é só essa vez, já foi assim na medalha de ouro em 16, já foi assim várias vezes. O futebol, às vezes, é um mundo à parte, mas não pode se sentir tão à parte, ainda mais no espírito olímpico, ainda mais um time olímpico. Pera um pouquinho. Vocês estão defendendo o quê? O Kobe? Não, Flávio, pelo amor de Deus. Não seja terraplanista. Não, senhor. Não é defender o Kobe, é defender o espírito olímpico. Espírito olímpico, o Kobe tá defendendo o espírito olímpico ou a grana que entra lá? Não é grana. Não seja... Mauro, pera lá. Ninguém aqui é infantil. O Kobe não tá defendendo nada de olímpico, ele tá defendendo a grana que entrou lá. É só isso. E eu não confio. A CBF fez o quê? Os atletas da CBF fizeram o quê? O Kobe, a CBF, a FIFA, é tudo farinha do mesmo saco. Ali é briga de grana, não é briga de nada, briga de grana. Mas se você é atleta, e quantos outros... Então, liberou geral pra todos os atletas do planeta vestir a camisa que deu, não é assim. Sim, mas o problema todo é que... Eu não tô defendendo o Kobe. Gente, aí é briga de cachorro grande, é briga deles. É briga de grana, é briga de cachorro grande. É briga de... É porque o Daniel Alves, eles estão lá pela CBF. E eles simplesmente não usaram. Vocês vão usar a camisa, acabou. Então, quando você diz, vamos defender o Kobe, vamos defender quem? A CBF? Não, recebe medalha pelada. Então aí é briga, deixa eles brigarem. Gente, deixa eles brigarem. Não dá pra levar a sério nenhum deles. Mas não dá, eu não levo a sério nem a Nike, nem a FIC, nem o Kobe, nem a CBF, nada. É briga de... É briga principalmente de cachorro e depois grande. É, Flávio. Mas vem cada vez, peraí, um de cada vez. Só rapidinho. Então, ok. Em hipótese alguma defender o Kobe, em hipótese alguma defender a CBF, e de novo, quem é pior, difícil de imaginar, e sempre lembrando que não são entidades, são as pessoas. Mas, enfim. Então, ok, o Kobe tá errado, a CBF tá errado, ou está querendo errado? Então é o seguinte, qual é a norma do espírito olímpico, do Comitê Olímpico Internacional, que o CBF tá errado? É todo mundo estar com o uniforme do time olímpico que defende. Então, acabou. Você não pode criar. Eu sei, já escrevemos aqui na Jovem Pan, tem um caso diferente, que é a nomeação dos 200 metros. Não, também, e 200 metros lá nos Jogos do México, que o Tommy Smith, o de ouro, e o de bronze, o John Carlos, abriram e abriram e também por isso foram punidos à época pelo Comitê Olímpico Internacional. Eles abriram o agasalho, que era mais restrito ainda, e não vou entrar em méritos, para protestar em conta pelos direitos civis dos negros, pelo protesto social, uma outra história, ok. Sim. Mas nesse caso específico, é para o atleta brasileiro, é para o atleta do Suriname, é para atleta de qualquer país, é o agasalho do time olímpico, acabou. E não é defender o Kobe, é defender o espírito olímpico, e não é nem o brasileiro, é o universal. É um absurdo que foi feito. Eu concordo com o Mauro, só queria acrescentar que eu acho que no espírito, que eu entendo o que o Flávio tá dizendo também. Não, tem mas ver, é que a gente pega pelo lado tão literal do Flávio, a sensação que dá é que se for verdade, pode tudo. Então, todo mundo pode falar gente. tudo a qualquer hora, não existe decoro, não tem respeito, não tem mais nada com ninguém. E tem no futebol, mas no esporte? Não tem? Não tô falando que tem. Mas tá em cima, eu não tô dizendo desrespeito, que tem respeito da PIC, ou da CBF, ou do COB com a gente. Sim. Tô dizendo que tem um respeito do brasileiro ainda, existe algum respeito com seus atletas olímpicos, dos atletas olímpicos com o seu país, que torcem, bandeira, dos caras que sofrem, que não tem apoio e tal. Tem que ver o agasalho com isso? Só tem muito a ver. Eu acho que tem nada a ver. Não, tá sendo dada uma mensagem que eu acho que não é a boa. Justamente, se você quer falar as verdades, então espera acabar a cerimônia olímpica e senta lá e fala, ó, próxima edição ou próximo jogo, eu não vou admitir usar uma marca, porque isso, mas o combinado é problema da CBF, não dos jogadores. Combinado. Os jogadores chegaram. Não, eu sei, a CBF deu aquele problema deles, eles que se entendem. Mas eles CBF, são todos, então eles viraram todos Daniel Alves. É um bando de Daniel Alves. Vocês queriam o quê? Eles estão lá fora da vila, pela CBF, então a CBF fala, vamos com isso aqui. Vocês queriam que eles dissessem o quê? Não, nós vamos usar o uniforme do Kobe. Não, é evidente, jogador de futebol, gente. Usa isso aqui, usa isso aqui. Eles que brigam entre eles. O problema deles. Eles sabem muito bem. Como isso aqui virou terra de ninguém, os caras acham que podem fazer o que quiser. É isso, pode tudo, cara. Assim como na véspera de uma Copa América, os caras ameaçaram, não vamos jogar. Tal. Se isso aqui tivesse comando,
CBF e tal, não tivesse jogado as traças no meio de escândalo, acusação de assédio e tal, a boleirada não ia fazer o que acha que pode fazer. Os caras acham que tá fora da próxima Copa, o cara acha que manda mais que o presidente, entendeu? O cara acha que manda mais que o presidente. Vídeo Richarlison chamando o Infantino de careca. Quer dizer, a palhaçada não tem limite. E pior que quem... É lindo, é lindo. Achei maravilhoso. O Brasil ridículo é lindo. O Infantino... Agora você achou bonito o Infantino, o Infantino... Olha que ridículo que é o nosso Brasil. Para o Infantino, careca é o mínimo, porque ele é careca. Se o seu funcionário chegasse pra você hoje e falasse: ô, Orelhudo, sai daí que eu vou limpar o seu sofá hoje. É a terra de ninguém isso aqui. Pra achar fantástico a atitude. E não é. E não é. Fantástica? Não, tô falando. Terra de ninguém não é. Mas então, você tem a opção, pegar o seu passaporte e morar em outro local. Agora, isso aqui tem regra. O Richarlison, que é um jogador meia-boca, que errou um pênalti na final. Errou um pênalti. Falar isso pra quem manda no futebol. Ele é um passarinho, chamou um careca de careca. Isso é o retrato da falta de respeito. Agora, então vamos lá, então vamos voltar no tempo. A gente ri de tudo, é tudo engraçadinho, que ele é um ignorante. Vamos voltar no tempo. Vamos fazer o seguinte. Porque tá tudo legal. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo. O cara pode arriscar teu carro, passar a mão no bumbum da sua namorada no restaurante. Calma, 1958, a seleção brasileira maravilhosa, que mudou a história do futebol brasileiro e que é tida até hoje como exemplo de seriedade e responsabilidade. E era, de verdade. Naquela época tinha comando, que era o Dr. Paulo Machado de Carvalho, fizeram um plano e tal, não sei o quê. Na hora que o rei da Suécia desce para entregar a medalha, o Garrincha chega nele, bate e fala assim: ô, seu King, foi legal pra caramba, hein? E o Mar Américo também. Nossa, é bem diferente. Tem nada a ver. É diferente, era o rei, não era um corrupto qualquer que tá só coisa, falar um negócio. Não, cada um com o seu. Pode tudo. O Flávio pode até comparar o Richarlison com o Garrincha, que tá aceito aqui. Peraí, não, parou. Não, só quero saber por que 58 foi engraçado e agora não foi. Primeiro, qual é a diferença? Posso falar? Deixa eu comentar. Então, primeiro, eu não estava vivo em 58. Primeiro, eu não estava vivo em 58, ouvi essa história agora, não conhecia essa história. Achei ela uma anedota interessante da história do futebol brasileiro. Beleza. O mundo andou pra frente. Deixa eu terminar meu argumento. Evoluiu, muita coisa aconteceu. Hoje você gritar bicha no estádio, você pode acabar preso. Teve muita coisa que mudou no mundo. E uma dessas coisas foi a ignorância ter diminuído um pouco. As pessoas estão lendo um pouco mais, estão se politizando e tal. Quando o Richarlison, que é um cara que, até onde eu conhecia, é um baita cara, doa dinheiro, gozador de gente, um gozador. Mas eu adoraria ter feito isso. Filmando agora, com o próprio celular. Eu acho adoraria ter feito só o seguinte, eu acho que quando esse cara que tá ali disputando a Olimpíada e tal, ele perde o pênalti na final olímpica, os deuses sorriem pra ele e o time sai campeão. E nem assim, pra ele ter algum respeito, tudo eu preciso aparecer, é tudo holofote em mim, eu vou fazer uma piada com o careca, eu vou vestir a minha camisa, eu vou fechar o meu patrocínio e dane-se o Brasil, o espírito, se é que há algum espírito tem que ver o Brasil com a história. Ele tá fazendo uma brincadeira e acabou. Que exemplo ele é pras crianças? Ele tá sendo o Leandro Voaden. Que exemplo pra criança? Tem que ver a criança com isso. A criança acha que pode falar isso pro professor. Não, a criança fala muito pior que isso. A criança que imita o povo acha que pode falar isso pro cara. Primeiro, cala a boca, seu careca. Primeiro que a criança faz pior que isso. Se você olhar porque ela não tem educação da educação, a minha filha não faz. A criança agride, é claro, porque ela é uma criança você vai deixar seu neto fazer? Numa escola pública. Seu neto chamou o professor de careca, põe a sua criança, põe a sua filha numa escola pública. Você vai ver qual é a condição que tem. Você é privilegiado. Não olhe o seu exemplo pelo privilégio, que é mínimo. A maioria, os caras agridem, Flávio, como formador de opinião, é falar aqui que o Richarlison fez um papelão. Eu não aplaudi. Ele fez uma brincadeira. Você é um privilegiado. Se o seu neto chamar um careca no elevador de careca, você vai bater palma pelo que você falou aqui. Não sei. Talvez o careca vai achar o máximo. Você é um privilegiado, Flávio. O cara pode enfiar a mão na tua cara também no elevador e tá é ação e reação. Se vocês acham que tirar um sarrinho de um corrupto que poderia ter chamado de muito mais coisas, o mundo ele tirou sarro do jogador, o 10 da seleção, vocês estão dando manobreza pra um cara que é um corrupto. Intervalo super polêmico na Rádio Jovem Pan. A gente segue ao vivo no YouTube Panflix, Esporte e Discussão bombando. Discussão no esporte. Eu queria só pegar, ainda não me manifestei sobre a atitude do Richarlison. Sim. Naquele momento eu tava... mas eu acho ridícula a postura dele. Eu adorei, eu ri de rir e apoio. Quem encontrar o Flávio Paulo pode chegar de orelhudo na rua. Você já falaram. Filme manda pra nós. Eu sei que a audiência rotativa, você já falaram. Rotatória, Mauro. Rotatória. Sobre a questão do Richarlison, naquele momento eu tava fazendo outra coisa, não tava vendo a premiação e depois me mandaram o vídeo, né?
Eu vou ser bastante franco. Eu não vou usar o termo que TB seria, mas aquela expressão que a gente normalmente usa, sabe? Eu de rir. Sim. Assim. Ele repete, né? Fala duas vezes, o careca. Até por ser careca, e não ser carecofóbico, por óbvio, eu até entendo essas manifestações. Eu até não sou. Também não assumi a carequice, porque é complicado você ser o ponto de referência. Por favor, onde é que fica o banheiro? É naquele careca à esquerda. A gente é ponto de referência. Agora pode ser, por exemplo, é naquele peruquento à direita. Enfim, não, menos provável. Mais difícil perceber. A peruca é ótima. Não dá pra perceber. Mas enfim, mas bom. Tá muito bem feito. O Richarlison. E até pra gente conhecer mais ou menos. Careca, eu fico olhando e tentando imaginar. Não, é melhor não, viu? Como deve ser, né? Pense que o Alex Escobar é mais ou menos eu. Assim. Só que a diferença é que a carequinha do Alex Escobar é redondinha. Ela tipo brilha. a do saudoso Orlando Duarte. A minha brilha também. Só que parece que eu apanhava com barra de ferro com meus pais. Ela é meio machucada. É irregular, é Radial Leste. Tipo, é Radial Leste. Boa imagem. Sabe aquele Conehead de uma série que era um filme? Então, é mais ou menos aquele personagem do Saturday Night Live. Mas voltando ao sobre o Richarlison. Então, eu primeiro morri de rir. Ele é maravilhoso. Naquele Brasil-Uruguai, lembra que tava uma crise de iluminação no Amapá? Ele sempre tem um posicionamento muito legal, muito antenado, muito atento. E quem o conhece melhor adora. Não tem ninguém de jornalista, torcida, imprensa, patrocinador. Todo mundo adora o Richarlison. Cara, demais. Dinheiro, então, dentro desse espírito galhofeiro dele, eu morri de rir. Agora, realmente, se eu fosse, sei lá, um comandante, tô falando como comandante, se eu fosse chefe dele, o treinador, olha, chefe, da próxima vez, evita falar aí do presidente da FIFA, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu acho tão assim, se fosse outra pessoa, talvez ficasse assim. Eu gosto tanto do Richarlison, e no fundo é tão engraçado, mas crianças não façam isso, segue o jogo. Tá? Não, aqui nós temos mania, aqui no Brasil a gente tem mania de passar o que não é. O brasileiro é assim. O brasileiro é galhofeiro mesmo. Eu adoro. Vou repetir de novo. Adoraria não só ter feito isso, como ter dado um tabefe na careca dele. Eu adoraria. Pedala Robinho. Pegar isso. Adoraria. Pegar a camisa e é um sonho de consumo. E prometo a vocês, se algum dia eu chegar perto desse cidadão, primeiro eu vou me encher de álcool gel pra me proteger e tal, mas eu prometo dar um tabefe na careca dele. E se der certo no ano que vem no Catar, cara, aí se eu sou infante, eu já ofereço. É lógico. O Fratos, quando ele fala, ele dá uma frase ali. Fala lá que eles são alienados. Ele fala assim, eles são ricos e os outros não são. Ué, eles enchem estádios e os outros não enchem. Não, tudo é muito simples. Tudo beleza. E outra coisa, mas não é por isso que você vai estar esses jogadores de futebol são minoria da minoria da minoria. A maioria dos jogadores de futebol do Brasil tem a mesma situação que os outros atletas. Não, gente, para. Parece que os caras são culpados por serem ricos. Não, eu acho que o que o Fratos quer dizer é um pouco de mimimi, mas eu acho que tem um mimimi ali na frase dele, mas tem um lado de tipo, olha, vocês já são os milionários. Que tal ser um exemplo, às vezes? Vocês já estão. Lá na frente a gente nunca vai estar. Mas aí vamos supor que os jogadores tivessem obedecido a CBF, colocado o uniforme da empresa chinesa. Ela também tô nem aí pra empresa chinesa. O que mudaria na vida desses atletas? Nada. Eu sei, mas não é aquilo. Mas talvez não, mas na visão do Bruno. Agora que você me falou que esse cara... Mas mudaria, eu acho. Na visão do Bruno Fratos, eu não entendo porque eu não sou atleta olímpico, mas na visão dele eu acho, tá? Me corrija se eu estiver errado. Ele entende o seguinte, se a seleção quer, um puta de um holofote sempre, seleção de futebol tá vestindo uniforme como todos os outros, isso reforça uma renovação boa com a fornecedora, os atletas todos ganham numa negociação boa com a marca numa próxima edição de jogos, ou sei lá o quê. Foi o que eu entendi do Fratos, que quando o time diz a gente não tá nem aí pra nada disso, ele diminui o valor da marca Brasil pro patrocinador. Como é que isso funciona. Porque agora dividiu. Agora o futebol é Nike, o outro é Pique. Mas eu não sei como é que funciona, porque eu também não li a parte sou ignorante desse lado. Mas já que você falou que ele é um cara, inclusive, grosseiro... Ele foi muito grosseiro na outra Olimpíada. Dá pra se ver também que tem um pontinho de eu queria ser eles. Com certeza, com certeza. Aí já é complicado. Na Olimpíada do Rio, né? Ele talvez tenha escolhido, dentro da cabeça dele, talvez tenha escolhido o esporte errado. Se ele fosse jogador de futebol, talvez ele fosse... Com certeza. Eu não sei, eu não conheço o cara. E acho que ele tem os seus méritos. Não, eu não tenho o talento dele na área, não tenho bola pra jogar. Isso, eu só tô falando. Eu não, o maior respeito a todos os esportes, óbvio. Mas assim, se o cara não tá contando, se o esporte dele não dá a ele condição de ser milionário, ele deveria ter jogado ser o primeiro também, da mesma forma que o Daniel foi lá e falou um monte, eu também fiquei com o pé atrás de por que o Bruno Fratos resolveu ir lá publicamente e atacar um colega de delegação brasileira também. Pra mim é a mesma coisa. Eu quero o holofote em mim, eu quero dar uma mensagem aqui, quero ser lembrado pelo que eu tô falando. Ele ganhou medalha? O Bruno Fratos ganhou, foi bronze, conseguiu a medalha na natação. Fez a parte dele, bacana. Fez a parte dele.